Seja muito bem-vindo, esse é o nosso do 0 ao 5. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Bom Tempo, eu sou fotógrafo publicitário e ensino pessoas comuns a faturar a partir de R$ 5.000 por mês com a fotografia de alimentos. E se você tá a fim de entrar nesse mercado, fica comigo até o final desse vídeo, porque no episódio de hoje eu vou te falar como ter clientes todos os meses na fotografia de alimentos. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Então, se você tá animado para a aula de hoje, digita aqui nos comentários o nosso famoso emoji de foguinho para eu poder saber de onde que você fala. Coloca também a sua cidade, fechado? De qual cidade que você fala? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me escutando bem? E se você tá aí, se você não me conhece, dá uma seguida no meu Instagram, @BrunoBomTempo. E também segue o Instagram da Escola para Criadores, @EscolaPraCriadores, tá? Antes de começar o assunto de hoje, eu quero te falar um pouquinho sobre o mercado da fotografia de alimentos, que é um mercado que cresce todos os anos. Mas antes de falar sobre esse mercado, eu queria te falar sobre a taxa de desemprego no nosso país. E por que você está aqui nesse vídeo? Porque com certeza você se interessou em algum momento pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre esse universo da fotografia de alimentos. E eu estou aqui para poder te trazer para esse universo e te mostrar uma outra perspectiva, que é o mundo da fotografia de alimentos, que foi quando eu comecei. Lá atrás, quando eu comecei, eu também era um funcionário CLT, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei 13 anos no mercado corporativo, e desses 13 anos, quando eu cheguei no fim da minha carreira do mercado corporativo, eu falei que eu queria mudar, que queria respirar novos ares, e foi quando eu comecei na fotografia de alimentos. E foi pensando nisso, foi pensando nesse propósito, em tudo que eu tenho feito, que nasceu do 0 ao 5, nasceu o Foco 5 em 1, que o do 0 ao 5 é esse programa que você está assistindo, e o Foco 5 em 1 é o meu curso que profissionaliza pessoas para o mercado da fotografia de alimentos. Então a gente sabe que o mercado aí está cada vez mais difícil, o mercado corporativo, a taxa de desemprego está cada vez mais alta. Eu falei sobre isso em outro programa, falei que a taxa de desemprego atingiu níveis nunca antes vistos no nosso país, e é por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar a você se inserir nesse mercado e a ter uma fonte de renda estável com a fotografia de alimentos. Eu quero te mostrar também que é possível você ter sucesso na fotografia de alimentos, mesmo que você não esteja ou não saiba ou esteja começando agora nesse universo, nesse mercado. O do 0 ao 5 é um programa completo. Eu trago para você sempre dicas, ideias, insights para você começar nesse mercado, para você começar no mercado da fotografia de alimentos, mesmo que você não saiba fotografar. Fechado? E aí eu queria te falar um pouquinho sobre como que o mercado como que é esse mercado da fotografia de alimentos. Hoje um profissional da fotografia de alimentos, ele pode faturar a partir de R$ 5.000 por mês, sendo fotógrafo de alimentos, trabalhando para marcas, criando conteúdos em casa, criando conteúdos para bancos de imagens, que foi o assunto do nosso último programa. Então é um mercado que ele está cada vez mais em expansão e tem criadores de conteúdo, fotógrafos entrando todos os dias nesse mercado. Mas um diferencial que vai fazer você se destacar nesse mercado é a preparação. E por que eu decidi fazer a aula de hoje? Eu decidi fazer a aula de hoje para poder te mostrar que além de você saber fotografar, você precisa entender como que funciona todo o sistema por trás de ser um fotógrafo de alimentos, que é como começar, como captar clientes, como você se insere nesse universo. E é por isso que eu fiz o programa de hoje, que é como você capta clientes, tá? E aí, falando um pouquinho aí desse universo, lá atrás, quando eu comecei na fotografia de alimentos, eu estava muito desmotivado com o meu emprego de CLT. Eu estava trabalhando 13 anos no mercado corporativo e nesses 13 anos que eu estava trabalhando no mercado corporativo, muita coisa aconteceu. E nos últimos anos, antes de eu me dedicar à fotografia de alimentos, eu falei, poxa, eu preciso fazer algo que realmente faça sentido na minha vida e algo que realmente me traga felicidade. Porque chegou um determinado momento da minha carreira profissional, lá atrás, no mercado corporativo, que eu já estava ficando desmotivado, já não estava feliz mesmo, sabe? De falar assim, poxa, acordar na segunda-feira para poder trabalhar, eu já acordava desmotivado. E aí eu comecei a buscar alternativas, até que eu encontrei a fotografia de alimentos. Na verdade, a fotografia de alimentos que me encontrou. Para poder sair desse universo, sair desse mercado corporativo, sair de tudo aquilo que não estava me fazendo bem. E foi a partir daí que eu comecei a minha trajetória nesse universo. E como que eu comecei a minha trajetória nesse universo? Gente, eu conciliava
a minha carreira no mercado corporativo. Eu trabalhei numa grande corporação, numa grande operadora de telecom, e aí eu resolvi conciliar o meu trabalho de segunda a sexta com a fotografia aos fins de semana. E aí as coisas começaram a dar certo. Então eu atendi os meus clientes, eu trabalhava durante a semana na empresa e no fim de semana eu atendi os meus clientes. Mandava uma proposta aqui, um orçamento ali, fazia uns cursos aqui, uns cursos ali, e foi quando eu comecei a atender clientes. E aí comecei a atender, todo sábado e domingo eu atendia. Para mim não tinha tempo ruim. Sempre atendia no fim de semana um cliente, atendia 2 clientes no fim de semana, 3 clientes, às vezes à noite, quando eu saía do trabalho, eu tinha uma brechinha de tempo, eu ia atender algum cliente, e aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu vi, a minha agenda já estava ficando cheia, eu já não estava conseguindo administrar a agenda de trabalho no corporativo com a agenda da fotografia. Foi quando eu resolvi pedir demissão do meu emprego de 6 anos. Eu trabalhei 6 anos nessa empresa de telecom, nessa grande empresa de telecom, e foi quando eu resolvi pedir demissão. Quando eu resolvi pedir demissão, minha mãe falou assim: você tá ficando doido, você tá ficando maluco, você vai sair de um emprego formal para você poder ir pro incerto? E eu falo para você que foi a melhor escolha que eu fiz. Se eu soubesse, eu tinha feito essa escolha há muito tempo antes dessa data, sabe? Tudo isso começou lá em 2015, quando eu resolvi abrir os meus olhos para fotografia de alimentos. E eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero. E como eu fiz faculdade de publicidade, fiz jornalismo também, na faculdade de publicidade e na faculdade de jornalismo, a gente acaba aprendendo um pouco sobre fotografia. Mas foi fazendo cursos e me aperfeiçoando, estudando, olhando técnica, estudando. E estudar é o melhor caminho para a gente poder aperfeiçoar a técnica e conhecer equipamentos e conhecer como que a gente vai fazer para poder administrar a nossa agenda, como que a gente consegue mandar uma proposta para o cliente. Tudo isso eu aprendi ao longo do tempo e é isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou trazendo para você esse conteúdo e tudo isso que eu aprendi durante todos esses anos aí, de uma forma prática, simples e rápida, tá? Então, por isso que eu trouxe para você hoje esse programa, esse assunto do 0 ao 5, como ter mais clientes na fotografia de alimento. Então, vamos nessa que eu vou te mostrar um pouquinho que você precisa saber para poder começar nesse mercado, para poder ter novos clientes, para poder ter clientes sempre. E a primeira coisa que você precisa saber para conseguir clientes todos os meses na fotografia de alimentos é definir o seu público-alvo. A primeira coisa que você precisa definir é o público-alvo. Você tem um nicho definido? Ah, eu não tenho um nicho definido ainda, então é importante que você defina qual nicho você quer atuar. Se você quer atuar no nicho da fotografia de produtos, se você quer atuar no nicho da fotografia de alimentos, se você quer fazer produto e alimento, se você quer trabalhar com outro tipo de fotografia, não importa. Primeira coisa, é importante que você defina o seu público-alvo e o nicho de mercado que você vai atuar. Definir o nicho de mercado, ele está muito relacionado com o seu sucesso profissional. Afinal de contas, quando você começa definindo o nicho, você não fica perdido fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é importante que sempre, a primeira coisa que você vai definir antes de você começar o seu trabalho é o seu nicho. Mas, Bruno, eu não sei ainda qual nicho. Eu preciso testar, eu preciso entender. Com certeza, super concordo e acho super válido você testar, você entender. Eu fiz isso. Quando eu comecei sendo fotógrafo de alimentos, mas eu já sabia exatamente que eu queria ser fotógrafo de alimentos. Nunca foi minha praia fotografar criança, nunca foi minha praia fotografar casamento, nunca foi minha praia fotografar festa. Sempre gostei de fotografar alimentos. E aí, fotografando alimentos, eu me descobri como fotógrafo de produtos também. Então, sempre é importante você definir um público-alvo. Por que é importante você definir um público-alvo? Primeiro, que você se torna referência naquilo que você faz. Segundo, que quando você define um público-alvo, é mais fácil das pessoas te encontrarem. E terceiro, quando você define um público-alvo, fica mais fácil de você se dedicar aos equipamentos certos, à técnica certa e aquilo que realmente faz sentido para você. Então, toda vez que você começar a pensar sobre definição de nicho, sobre o que você quer fazer na fotografia, pense, o que eu quero fazer, o que mais deixa o meu coração feliz. Então, quando eu comecei na fotografia de alimentos, eu fiz uma pesquisa rápida, eu falei assim, poxa, na cidade onde eu morava, na verdade, porque hoje eu estou morando em São Paulo por conta de trabalho, na cidade que eu morava, tem fotógrafos, né, super profissionais, fotógrafos muito bons,
mas de áreas bem específicas. Tem o fulano que faz casamento, tem o Beltrano que faz gestante, tem o Ciclano que faz família, tem a Maria que faz festa. Então, é importante você definir um nicho. E quando eu defini o meu nicho, não tinha fotógrafo de alimentos na minha cidade. E aí eu foquei na fotografia de alimentos. Primeiro porque a minha família sempre foi ligada com gastronomia, a minha mãe, os meus tios sempre tiveram um restaurante. Então isso acabou que me trouxe mais um pouco de bagagem, porque eu nasci e cresci numa família de cozinheiras, de cozinheiros. Então aquilo para mim a fotografia de alimentos se tornou algo normal e algo que já estava no meu sangue, já estava nas minhas raízes. Então, para mim, foi fácil fazer essa associação com a fotografia de alimentos. Mas se você ainda está em dúvida, testa. É importante que você teste e que você conheça melhor o seu mercado, conheça o local que você trabalha, a região que você está situado, para que você consiga fazer uma escolha assertiva do seu nicho, tá? Então, a primeira coisa é definir o seu público-alvo. Definindo o seu público-alvo, você aí já está meio caminho andado para você começar na fotografia de alimentos, tá? Hoje eu sou fotógrafo de alimentos e fotógrafo de produtos e me considero um fotógrafo publicitário que permeia aí, que anda aí entre os dois caminhos, tanto a fotografia de alimentos quanto a fotografia de produtos, tá? Então é importante que você entenda melhor um pouquinho sobre isso e sobre essa organização aí na hora de você começar a trabalhar como fotógrafo, tá? O segundo ponto é marketing e redes sociais, tá? Toda vez que você define, a partir do momento que você definiu o seu nicho, você vai começar a trabalhar nas redes sociais e a sua estratégia de marketing em cima desse nicho, tá? Então é postar conteúdos relevantes sobre o que você faz, publicar informações, publicar fotos nas suas redes sociais que condizem com o seu trabalho é muito importante. E hoje, quando você atrela uma boa estratégia com conteúdo de valor, automaticamente você tem aí um retorno positivo disso em clientes. Quando eu comecei, se você for lá no comecinho do meu Instagram, o meu conteúdo ele era mais pessoal, né? Eu tinha mais fotos minhas e aí ao longo do tempo eu fui fazendo essa transição das minhas redes sociais. Mas Bruno, eu preciso ter um perfil profissional, eu preciso ter um perfil só do meu estúdio, eu posso fazer do meu nome o meu perfil? Isso é você que vai definir. Quando eu comecei, eu decidi levar o meu nome para minha marca, para que fique mais fácil das pessoas associarem o meu trabalho com o meu nome, para que não fique nada muito perdido. Então, quando você associa o seu trabalho ao seu nome, fica muito mais fácil das pessoas te encontrarem. Então, isso é parte de uma estratégia. Isso também é um assunto para um outro vídeo que eu vou explicar com detalhes para você como que você utiliza as suas redes sociais para divulgar o seu trabalho e atrair novos clientes, tá? Isso é muito importante. Então pense na sua rede social como o seu cartão de visita, como uma forma de você trazer e captar novos clientes. Fechado? A terceira parte é fazer networking e parcerias. Então a importância de você fazer networking, de você estar em grupos de outros fotógrafos, de você conhecer outros profissionais, de você conhecer marcas na sua cidade que possam, talvez, de alguma forma te ajudar a alavancar o seu trabalho, isso é muito, muito interessante. Quando eu comecei, por exemplo, eu já fiz vários trabalhos no formato de parceria. Mas por que eu fiz parceria? Para que eu conseguisse ter portfólio e para que outras pessoas também conseguissem ver o meu trabalho nas marcas, aplicado diretamente nas marcas. Então é importante que você tenha essa vivência de fazer networking e criar parcerias, ter parcerias nesse nosso mercado é muito, muito, muito importante. Então por isso que eu estou falando para você aqui que ter parcerias e ter trabalhos seus em outras marcas, em marcas grandes, a partir de parcerias, faz muito sentido. Então, quando eu comecei, eu tinha uma marca lá em Minas, né, que é uma marca de uma brigadeiria, e eu fiz para eles um trabalho no formato de parceria. E foi a partir desse trabalho, ele foi um divisor de águas para mim. Foi a partir dele que muita coisa mudou na minha vida. As pessoas passaram a me conhecer, as pessoas passaram a entender, óbvio que eu já tinha um pouco de técnica, eu já tinha conhecimento, já dominava a luz. Então, vá preparado para quando você for fazer uma parceria, vá preparado, porque a gente nunca sabe o que aquela parceria pode proporcionar pra gente. Então, naquele momento, aquela parceria, ela foi muito válida para mim, foi muito válida para a marca, principalmente, porque eles estavam lançando uma linha de produtos de padaria, então, automaticamente, quando eles receberam as fotos, eles começaram a divulgar o serviço deles,
a partir o produto deles a partir daquelas fotos. Então foi muito bom para mim e para eles, que as pessoas começaram a me procurar a partir daquele trabalho. Então isso é muito, muito importante, fazer parcerias. E portfólio, vou te falar uma coisa, portfólio você pode fazer cobrando um valor irrisório ou não precisa cobrar nada. Afinal de contas é um portfólio para você, é bom para você, para sua construção e para sua carreira profissional. O quarto ponto é gerenciamento de projetos e atendimento ao cliente, que foi uma das coisas que eu aprendi muito nos anos que eu tive no mercado corporativo. Quando você recebe um projeto, é importante que você saiba como gerenciar esse projeto, como que você organiza o início, o meio e o fim desse projeto. Afinal de contas, todas essas etapas precisam ser cumpridas. E isso engloba o atendimento ao cliente também, que é a primeira etapa desse processo. Então, fazer um bom atendimento, ter uma boa proposta, organizar as ideias para que o cliente saiba exatamente aquilo que você quer passar para ele. As informações precisam ser claras e objetivas na hora de você montar a sua proposta. E uma proposta é também o seu cartão de visitas. Logo em seguida tem a parte do gerenciamento do projeto, quando você recebe de fato todas as etapas que precisam ser cumpridas, as fotos que você precisa entregar, os trabalhos que vão ser entregues para esse cliente, eles precisam estar bem definidos numa linha do tempo, para que quando você for executar, nada fique perdido e você também não deixe de entregar coisas para o seu cliente, de entregar trabalho para o seu cliente. Então, saber gerenciar os seus projetos na fotografia de alimentos é muito, muito importante. E um bom atendimento. Sempre que um cliente entrar em contato por e-mail, sempre responder de forma pronta, ser educado ou educada, gentil, ter clareza nas informações que você passa, marcar uma reunião com o cliente, seja presencial ou via Zoom, vale muito, porque aí você consegue entender, porque às vezes a informação que o cliente te passa é uma e você interpreta de uma outra forma. Então tudo isso aí faz parte de um bom atendimento. E fidelização de clientes está muito atrelado a isso. Quando você faz um bom atendimento, quando você faz uma boa entrega, quando você cumpre os prazos com o seu cliente, isso faz total sentido na cabeça dele para ele poder te procurar de novo como profissional. Então, pensa nisso, na hora de você se organizar, na hora que você for atender um cliente, é muito importante que você se organize e pense aí como um todo, se coloque no lugar do cliente. O máximo que eu aprendi na fotografia de alimentos o máximo que eu aprendi no corporativo é priorize o cliente, tenha empatia, porque tendo empatia você se coloca no lugar dele para poder tirar as dúvidas dele e para poder fazer um bom atendimento e fazer uma boa entrega, tá? E se você está assistindo esse conteúdo comigo aqui, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que eu quero saber e quero te trazer mais conteúdos como esse, e quero também saber suas dúvidas, óbvio, para poder trazer conteúdos cada vez mais pontuais, para que você que está me assistindo consiga alavancar a sua fotografia, para que você que está me assistindo consiga deslanchar na fotografia de alimentos. Manda para mim aqui, se você está assistindo esse vídeo até esse ponto, manda para mim aqui, eu assisti até aqui, e manda um foguetinho também, tá? Vamos incendiar esse chat, vamos incendiar esses comentários aqui, que eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão tendo de dúvida, porque eu quero trazer mais conteúdo, tá? Fechado? E antes da gente terminar esse nosso conteúdo aqui, eu queria falar um pouquinho para você que está me assistindo sobre as nossas redes sociais, sobre a Escola para Criadores. Se você não conhece a Escola para Criadores, dá uma ida lá no nosso Instagram, @Escola para Criadores, tudo junto, @Escola para Criadores. Lá você encontra conteúdos para você poder tirar foto com celular, foto com câmera, dicas de conteúdo culinário, então tá recheado de coisas legais por lá. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, tanto o nosso canal no YouTube, quanto o meu Instagram, @BrunoBomTempo. Eu também estou no Twitter, @BrunoBomTempo. No Spotify também, se você quiser acompanhar o do 0 ao 5 no Spotify, é só buscar lá, do 0 ao 5 no Spotify, cheio de conteúdo legal por lá, fechado? E aí, quero falar um pouquinho sobre o que você viu na nossa aula de hoje. Vamos fazer uma recapitulação sobre o que você viu na nossa aula de hoje? Então, eu te mostrei aqui nesse programa de hoje o que você viu, que você precisa definir o seu público-alvo e o seu nicho de mercado, usar o marketing digital e as redes sociais a seu favor. Fazer network em parcerias é muito importante, porque fazendo network em parcerias você consegue atrair novos clientes. Fazer um bom gerenciamento dos seus projetos em que você quer trabalhar, principalmente organizar início, meio e fim, fazer um bom atendimento aos seus clientes, porque um cliente com um bom atendimento, ele com certeza vai retornar para você, tá? Então é sempre importante você pensar dessa forma.
ter um bom atendimento, ter uma boa gestão dos seus projetos, organizar suas ideias e mais que isso, além de organizar suas ideias, é entender exatamente o nicho que você quer atuar, tá? Entender o nicho que você quer atuar é muito importante, porque é a partir dele que você começa a desenhar o seu profissional. Fechado? E nosso programa está chegando ao fim. Se você gostou do nosso programa de hoje, não esquece, se você quer ser avisado de quando o próximo episódio do programa do 0 ao 5 vai ao ar, é só curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal e toca no link aqui embaixo que está aparecendo na descrição do vídeo para você se inscrever na nossa lista. Na semana que vem eu vou trazer mais conteúdo para você e um conteúdo muito especial que é como precificar o seu trabalho de forma correta na fotografia de alimentos. Fechado? Um abraço para você, te espero na próxima semana com um vídeo super especial sobre precificação e você não pode perder, tá? Tá assim, esse conteúdo de como precificar é um dos conteúdos que a galera mais pede, mas na semana que vem a gente fala sobre isso, fechado? Até breve e até o próximo programa.